Oi, pessoal. Bom dia. Show de bola. E aí, tudo bem? Aproveitar aí enquanto o pessoal está se conectando aí para a gente bater um papo aí e falar sobre algumas coisas. Tem a questão do projeto, né, que a Iris tocou no assunto aí. Já tomaram o cafezinho já, né? Tomaram o chá. Então vamos lá para vamos conversar algumas coisas inicialmente. Então, na aula passada, a gente tratou de geometria espacial no que tange a respeito de prisma e pirâmide, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Onde eu tenho o seguinte, tá? Só precisa acompanhar aqui. Eu tenho, considere uma pirâmide, deixa eu pegar aqui, reta, cuja base é um quadrado com ângulo medindo lado, tá? Um lado medindo 8/2, tá? E as arestas laterais da pirâmide medindo 17 centímetros, certo? Outra coisa, eu não vou conseguir ficar autorizando o pessoal a entrar agora atrasado não, tá? Como eu fazia antes. Vai ser bem complicado. O último aqui é o João, tá? Não vou conseguir autorizar mais não. Bom, vamos lá. Então, eu quero calcular essa pirâmide, tudo que nós vimos na aula passada. A área da base, a área lateral, tá? A apótema, tá? Então, o que acontece? Você tem que ler esse enunciado e tentar visualizar qual é a pirâmide. Então, é uma pirâmide cuja base é um quadrado. Então, tem uma pirâmide cuja base, tá? É um quadrado. O desenho não ajuda muito, mas é um quadrado, tá? O lado desse quadrado é 8 raiz de 2. Esse SQRT aqui é uma linguagem para raiz de 2, tá? Então, aqui mede 8 raiz de 2 e aqui mede 8 raiz de 2. E ele é um quadrado, aqui a base. Certo? A pirâmide, no caso, ela é uma pirâmide reta. Ou seja, ela não é oblíqua. Então, a altura dela, a altura não, aqui, esse eixo aqui que vai até o vértice B aqui, ó, ele é perpendicular à base, né? Se eu tivesse uma pirâmide, por exemplo, assim, ó, ela inclinada, seria uma pirâmide oblíqua, tá? Oblíqua. Vocês dão uma olhada, pirâmide reta e pirâmide oblíqua, tá? Então, eu tenho aqui uma pirâmide, tá? Vou pegar uma reta aqui que fica mais fácil. Pronto. Eu tenho uma pirâmide que a base é um quadrado. E ele fala o seguinte, as arestas laterais medindo 17. Então, a aresta lateral é essa aqui, gente, ó. Esses segmentos aqui, vou chamar aqui um C. A, B, C e D. Tá? E aqui a base aqui é H. Tá? Então, acontece, os segmentos VB, VC, VD, VA são as arestas laterais da pirâmide, que medem 17 centímetros. Tá? Então, aqui eu tenho 17 centímetros, 17, 17, 17, tá? São as arestas laterais. Bom, eu quero primeiramente calcular a área da base. Tá? Então,
área da base. Vou chamar aqui de AB. Tá? Então, a área da base é um quadrado. Então, você vai olhar que isso aqui, tá? Meu desenho não ajuda muito, mas é um quadrado, tá, gente? Uma representação aqui. Um quadrado, que é 8 raiz de 2 por 8 raiz de 2. Como é que calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é o comprimento vezes a largura. Então, vai ser 8 raiz de 2 vezes 8 raiz de 2. Então, a área da base vai ser 64 vezes raiz de 4. Que raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 64 vai dar 128 centímetros quadrados. Tá? Certo? Bom, agora eu quero calcular a área lateral. Vou chamar aqui de AL. Tá? A área lateral, gente, vai envolver esses 4 triângulos aqui, que são as faces laterais. Então, eu tenho um triângulo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse desenho meu aqui não tá legal. Tem dia que a mão acorda certinho. Hoje a mão tá trêmula. Vou pegar uma face para mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui a face VBC, tá? Notem que esse lado é igual a este, ó, que é 17 centímetros. E aqui também é 17. E aqui embaixo eu tenho 8 raiz de 2, tá? A altura da face, presta atenção, é a altura da face, não a altura da pirâmide, tá? A altura da face aqui, ó, é o que nós chamamos de apótema da pirâmide, que é isso aqui, ó. Certo? E ele vai ficar exatamente em cima aqui, ó. Como ele é a altura, aqui ele é perpendicular. Opa, mudei a cor aqui, gente. Ficar no vermelho, peraí. Se tiver muito chata a aula, vocês falam, tá, gente? Eu posso conseguir, se é muito difícil, é muito fácil, quer dizer. Tá? Então, aqui ele é perpendicular, ó. E aqui eu tenho um ponto, vou chamar um ponto M. Tá? Então, aqui, um ponto M. Aí eu tenho que BM é igual a MC. Ou seja, M é ponto médio. Tá? Eu tenho um triângulo isósceles, tá? Porque tem 2 lados iguais, um terceiro diferente. A altura, essa altura aqui, VM, né? O M aqui no caso é ponto médio do segmento BC, ou seja, BM é igual a MC, que é igual a quem? A 4 raiz de 2 centímetros. Ou seja, é a metade. Então, aqui vale 4 raiz de 2, aqui 4 raiz de 2, certo? E eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Eu sei que o triângulo VMC é retângulo. Tá? É um triângulo retângulo, certo? Quando você pensa em triângulo retângulo, você pode aplicar o quê? Pitágoras, né? E aqui eu tenho o M, que é a apótema. Então, M é chamada apótema da pirâmide, tá? Tudo bem? Então, vamos lá? Para calcular de um triângulo, é base vezes a altura de por 2, que é a altura que é apótema. Então, nós precisamos calcular a apótema. Nós temos que 17 ao quadrado é igual a M ao quadrado, que é a apótema, mais 8 raiz de 2 ao quadrado. 17 é a hipotenusa, certo? E aí nós teremos, vai ficar 17 ao quadrado, vai ficar 289. Aqui M ao quadrado. Aqui vai ficar mais 64 vezes 2, certo? Opa, coloquei 8 aqui, aqui é 4, né? Aqui é 4, tá? Aqui não é 8 não, aqui é 4. 4 raiz de 2, que é a metade, né? É a metade aqui.
Vai ficar 16 vezes 2, 289 menos 32 igual, que é menos, tá? M ao quadrado. M vai ficar igual a raiz quadrada de 289 menos 32, que vai dar 257 centímetros, tá? A gente não tem como reduzir essa raiz, tá? Se fosse calcular usando uma calculadora, né, uma aproximação, ficaria 16,03 centímetros, tá? Então, nós encontramos aqui a altura dessa face. É a face, tá, gente? Não é a altura da pirâmide, de novo vou falar. E aí nós temos como calcular a área de uma face dessa. Então, a área do triângulo, por exemplo, VBC, vai ser a base, que é 8 raiz de 2, vezes a altura, que é raiz de 257, dividido por 2. Então, a área do triângulo VBC, eu tossindo aí, vai ficar 4 vezes a raiz de 514 centímetros quadrados. Isso é a área de um triângulo. São quantos triângulos a área lateral? São 4. Certo? Pessoal, desliga o microfone. Oi, pode falar, Túlio. Sou eu, Eduardo. Professor. Eduardo. Oi, Eduardo. Fala. Uma pergunta. No projeto, o senhor quer a resposta da resolução em raiz ou nos decimais mesmo? Então, deixa em raiz, em fração, tá bom? Tá bom. Tá joia? Beleza, valeu. A não ser, Eduardo, por exemplo, acho que tem lá um problema lá que fala assim, quantos containers, né? Você tem que expressar quantos containers, no mínimo, né, vai ter de altura, né? Você tem que apresentar um número, né? Tá? Caso der um número decimal, aproximar para o maior número, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Veja que aqui, ó, eu apresentei em decimal aqui, mas eu estou calculando usando a raiz, tá? Então, isso aqui é a área de uma face. Eu tenho 4, certo? Então, a área lateral vai ser 4 vezes 4 raiz de 514. Então, a área lateral vai ficar 16 raiz de 514 centímetros quadrados, porque se trata de área. Tá? E se você fizer isso aqui com uma aproximação, tá? Decimal vai ficar 362,75 centímetros quadrados, tá? Se fosse decimal. Certo? Item C. Eu quero calcular a área total. A área total vai ser quem? A área da base mais a área lateral. Tá? Então, vou somar a área lateral mais a área da base. Isso aqui vai ficar 128 mais 16 raiz de 514. Tudo isso aqui, centímetros quadrados. Aí o aluno vai perguntar, professor, eu não vou somar 128 mais 16? Não, porque uma é raiz quadrada de 514 e a outra não. Deixa assim, tá bom? Letra D. Eu vou colocar aqui como se estivesse calculando o volume, tá? Queremos calcular o volume de uma pirâmide. O volume, gente, é 1/3 da área da base vezes a altura, só que é a altura da pirâmide, não é a apótema, tá? Então, nós calculamos aqui a apótema da pirâmide, que é a altura da face. Aí eu quero que vocês enxerguem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a apótema. Professor, Pode falar. tem como o senhor ampliar um pouquinho mais a letra? Porque tá ruim de enxergar. Vou tentar aumentar, Sueli, tá bom? Tá, obrigado. De nada.
Isso aqui é a apótema, tá? Da base, certo? Apótema da base. Eu poderia usar esse segmento aqui, ó. Tá? E fazer esse triângulo aqui, ó. VHB, tá vendo? Porque eu sei que isso aqui é a metade da diagonal do quadrado também. Tá? Mas eu vou usar o triângulo VHM. Tá? Então, eu vou usar o triângulo retângulo VHM. Então, eu tenho aqui a apótema da pirâmide, que eu tenho em vermelho ali, tá? Que no caso é raiz quadrada de 257, né? Centímetros, tá? Eu tenho HM, se você notar que a apótema da base vai ser a metade de 8 raiz de 2, certo? Vai ficar 4 raiz de 2 centímetros, tá? E aqui eu tenho a altura da pirâmide. Eu tenho um triângulo retângulo. Aplicando o Pitágoras aqui, nós temos m ao quadrado igual a m' ao quadrado mais h ao quadrado. Nós teremos raiz de 257 ao quadrado, aqui 4 raiz de 2 ao quadrado mais altura ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar 257, aqui vai ficar 32, ou menos 32, igual a altura ao quadrado. A altura vai ser a raiz quadrada de 225. Então, a altura vai ficar 15 centímetros. Tá? De posse da altura, então, nós temos que o volume vai ser 1/3 da área da base, que é 128, vezes a altura, que é 15. E aí, o volume vai ficar 648 centímetros cúbicos, porque se trata de volume. Tá? Pessoal, vocês conseguirem enxergar a apótema aqui, tudo certinho? Como é que calcula a área da base, a área lateral, a área total, o volume? Tudo certo? Sim, sim. Alguém quer falar? Estou ouvindo aí? Pode falar. Não? Vou seguir. Então, tá bom. Quem quer falar, tá bom. Professor, só espera um pouquinho só para copiar. Espero sim. Aconteceu algum problema aí, gente? Questão. Aconteceu alguma coisa, Túlio?
Não, professor, que eu tinha pedido para copiar, mas depois eu dou. Para copiar, Eu volto. fala? Uhum. Ah, tá. Mas depois eu. Eu vou gravar, eu vou disponibilizar o vídeo depois, Sul. Depois vocês. Beleza. Tá? Tranquilo, né? Eu não sei se ficou muito carregado aqui as cores aqui. Só para me mostrar uma coisa da aula passada. Questão de copiar, depois o vídeo vai estar para vocês, aí vocês copiam com calma, tá, gente? Tá, vamos lá, então. Um segundo exemplo aí, tá? Eu tenho aqui um vértice, tá? Vou chamar aqui de A, B. Pede para colocar maior, coloca pequeno, né? C. Aí aqui atrás o D, tá? D. O E. E o F. E aqui eu vou chamar também de H. Tá? E aqui é perpendicular, tá? Aqui, tô todo mundo enxergando aí, né? Belezinha. O que acontece, ó? Essa linha laranjada aqui é a altura, tá? É a altura da pirâmide. Essa linha verde, esses segmentos verdes aqui, VF, VE, VA, são as arestas laterais. AB, BC, CD, DE, EF e FA aqui são os lados, né, do podrinho que compõe a base, certo? Esse segmento vermelho aqui, vou chamar aqui um ponto M, tá? O segmento VM é a apótema da pirâmide. E esse segmento HM aqui que tem azul é a apótema da base, tá? Então, está dizendo que uma base hexagonal, no caso aqui, vou colocar regular, tá? Esqueci de colocar aqui, tá? Uma hexagonal regular. Então, se é regular, todos os lados desse podrinho que compõe a base são iguais. Então, AB tem 4 centímetros, BC 4 centímetros e por aí vai, certo? FA e por aí vai. Então, o que acontece? Se você for pensar na base, né? Na base você tem um hexágono, certo? E aí nós já vimos isso em sala, que a gente pode dividir esse hexágono regular em 6 triângulos idênticos, né? Congruentes. Então, basta eu calcular a área de um triângulo desse e multiplicar por 6. Tá? Aqui está o H. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, certo? Aqui é 4, 4, 4, 4, 4 e 4. E nós vimos em sala que esse triângulo HBC é um triângulo equilátero, quando é um hexágono regular, certo? E a área desse triângulo aqui, HBC, é o lado ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Lembra disso? É uma fórmula que a gente obteve na aula passada também, em sala. Né? Isso aqui vai dar 4, dá 16, né? 6 por 4 dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso é a área de um triângulo desse. Só que eu tenho 6. Então, a área de A, B, C, D e F, que é o hexágono que compõe a base, tá? Isso aqui é a área da base. Vai ser quem? 6 vezes a área do triângulo HBC. Então, a área da base vai ser quem? 6 vezes 4 raiz de 3. A área da base vai ficar 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Está sendo proveitoso, gente, esse exemplo? Se não tiver, a gente segue adiante, tá? Está muito simples aí. Aí, por exemplo, professor, eu quero saber a apótema. Né? Apótema da base.
que é que tem azul ali, né, que é o M'. Note que a apótema da base é a altura do triângulo aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Certo? Então, nós já vimos também como obter, através de uma fórmula, a altura de um triângulo equilátero. É o lado, no caso que é o 4, raiz de 3 dividido por 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3 centímetros. Essa é a apótema da base. Certo? Tudo bem até aí? E a apótema da pirâmide? Nós chamamos de M. Tá? Aí eu preciso, que é a linha vermelha aqui, eu preciso pegar o triângulo que compõe a face, que é o VBC. Eu podia pegar qualquer face, a gente está pegando essa que fica mais simples de visualizar. E essa altura da face é o M. Tá? E ele fala que a área lateral mede 5, então aqui eu tenho 5 centímetros e aqui tenho 5. E aqui eu tenho 4 centímetros, aqui é M. M é ponto médio, tá? Porque como é um triângulo isósceles das faces, M é ponto médio. Então, BM é igual a MC. Então, aqui é 2, aqui é 2. Aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, eu tenho que M ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Tá? E aí nós teremos que M ao quadrado vai ficar 25 menos 4. M vai ficar igual a raiz quadrada de 21 centímetros. Tá? Acompanhando, gente? Aí eu consigo, por exemplo, calcular a área lateral. A área lateral vai ser quantas faces eu tenho idênticas? 6. 6 vezes a área desse triângulo aqui, que é a base, que é 4, vezes a altura, que é o M, a apótema, né? Vai ficar a raiz de 21, certo? Dividido por 2. Então, isso aqui vai nos dar aqui a área lateral. 4 por 2 fica 2, vai ficar 12. Raiz de 21 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Tá? A área total é só somar a área da base mais a área lateral. Isso aqui vai dar 24 raiz de 3 mais 12 raiz de 21 centímetros quadrados. Tá? Professor, Pode falar. eu não entendi direito. Esse raiz de 21 não é só uma parte da face do triângulo? Não era só de uma parte? Então, esse raiz de 21, Túlio, é a apótema. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho V, certo? É o Guilherme. B e C. É esse triângulo aqui, ó. É a face, tá vendo? É uma face. Poderia pegar qualquer uma delas, porque elas são idênticas, né? São congruentes, certo? Peguei essa aqui que é visível. Aí essa face é esse triângulo que eu estou apresentando aqui, ó. Aí a altura dessa face, né? A altura desse triângulo é a apótema da pirâmide, que é o M. Aí, para mim obter daqui, no caso, eu apliquei Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó, VHC. Ficou claro agora? Tudo. Não. Aí eu não tenho como reduzir essa raiz quadrada, né? Raiz de 21 fica 3 vezes 7, 21. Não tem como extrair, né, reduzir essa raiz aí, certo? Simplificar ela. Aí acontece, aqui nessa fórmula aqui, Túlio, ó, aqui eu estou calculando a área desse triângulo aqui, ó. De um triângulo só. Mas como são 6, né? Eu tenho 6 faces aqui, ó. Tenho 6 triângulos iguais a esse. 6 faces. Então, estou multiplicando por 6. Então, ó, base, que é a base do triângulo, que é 4, vezes a altura, que é a apótema, tá vendo? Do triângulo aqui, tá? Da face. Que é a raiz de 21 dividido por 2. Eu multiplico por 6, porque são 6 triângulos, as faces, né? Eu tenho o total. Tudo bem?
Beleza, professor. Foi o Guilherme que perguntou, mas ele não quer se pronunciar, então beleza. Eu falei, Não, tranquilo, eu tranquilo. Pode ser o porta-voz aí, tá? Problema não. A letra F aqui, vamos finalizar com o volume, tá? Aí acontece, o volume, ó, é 1/3 da área da base vezes a altura. E aí, de novo, vamos enfatizar isso, gente. O pessoal erra muita coisa por bobeira, ó. Essa altura aqui é a altura da pirâmide, é esse segmento laranjado aqui, ó, VH. Tá? Não é a apótema, essa apótema é a altura da face. É a altura do triângulo que compõe a face. Certo? Não confundam, a altura da pirâmide, tudo bem? Aí veja que eu não tenho a altura aqui ainda, não calculei a altura. Mas eu posso aqui, ó, pegar o triângulo VHM ou VHB, tá vendo? Qualquer um dos dois eu consigo calcular a altura. Eu vou fazer uma gambiarra que a gente tinha aqui, tá? Calcular aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo, é um triângulo retângulo, tá, gente? VHM. Aí, VM é a apótema, é o Mzinho. HM é a apótema da base. E aqui eu tenho a altura. Então, eu tenho que M ao quadrado vai ficar igual a H ao quadrado mais M' ao quadrado. M ao quadrado eu sei quanto é 21. A altura ao quadrado eu quero identificar. M' ao quadrado vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. Vai ficar 21 menos, aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, não é isso? Igual a H ao quadrado. Então, a altura vai ficar a raiz de 9. Então, a altura vai ser igual a 3 centímetros. Certo? Então, a altura da pirâmide é 3 centímetros. Aí você vem aqui, o volume vai ser 1/3 da área da base, nós calculamos aqui 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 3. 3 por 3 simplifica, né? Então, vai ficar 24 raiz de 3 centímetros cúbicos, porque se trata de volume. Certo? Professor, Pode falar. eu não sei se o senhor falou isso, mas, tipo assim, por que é 1/3? Acho que o senhor já falou, mas... Então, é porque assim, ó, a gente falou sobre prisma e pirâmide, certo? Certo. Então, o que acontece? O volume da pirâmide, ele é 1/3 do volume de um prisma de mesma base e mesma altura. Certo? Então, imagine aqui, ó. Imagine aqui que fosse um prisma aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor. Vou pegar aqui. Vamos supor que tivesse... Só para você enxergar uma coisa aqui, tá? Vou pensar. Eita, peraí. Tem demonstração disso, tá, Túlio? A gente vai entrar em demonstração. Vou precisar. Ó, isso aqui seria um prisma, certo? Certo. O desenho ajudou, é um prisma de base hexagonal e mesma altura da pirâmide. Tá? Então, o volume do prisma, como a gente viu já na aula passada, é somente o que? A área da base vezes a altura. O da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? E tem demonstração disso, se você quiser. Depois eu te mando algum link. Então se, por exemplo, num exercício, né? Numa questão, tiver assim, ele dá duas figuras geométricas, um prisma e uma pirâmide, certo? Os dois objetos têm a mesma altura, certo? E a mesma base. Qual que é a relação entre eles? O volume da pirâmide é 1/3 do volume desse prisma. Então, se ele desse, por exemplo, o volume desse prisma é 60 centímetros cúbicos. Qual seria o volume da pirâmide? 20, entendeu? Que é 1/3. Entendeu?
Mas eu vou enfatizar, eles têm que ter a mesma base e a mesma altura, para ter essa relação entre eles aí, tá? Tá. E aí, generalizando para casos gerais, né? A pirâmide sempre vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Essa é a forma. Certo. Obrigado. A mesma coisa vai acontecer com um cilindro e cone também. O cilindro é a área da base vezes a altura, só que a base é um círculo, né? E o cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Entendeu? Tá bom? Tá. Obrigado. Claro, não tenha vergonha de perguntar, não. Pode falar, tá? Estou aqui para responder. Ficou mesmo, né? Claro, né? Hoje parece que está meio ruim, né? A qualidade da internet. A minha? Não, vocês estão me escutando bem, não? Tranquilo? Não, estou escutando bem, professor. Também. É. Beleza. Então vamos lá. Então vamos entrar no assunto de hoje, tá? A gente vai produzir um cilindro e cone. São figuras mais tranquilas de se mexer, tá, gente? Mais fáceis, né? Se vocês viram aí pirâmide, por exemplo, a gente tem que ter toda hora trabalhando com alguns conceitos que vocês já viram no ensino fundamental, que é Teorema de Pitágoras. Toda hora, vocês viram aí nos 2 exemplos, eu usei muito. Tem que saber mexer muito bem com raiz e simplificar, reduzir a raiz, né? A gente não chegou a ter nenhum caso aqui no exemplo, mas tem que saber fazer isso. Tá? Então, são ferramentas que vocês precisam ter aí para acompanhar, tá? Senão, não vai. Vamos lá. Então, o assunto agora é cilindro. Tá? O que vai mudar, gente, do cilindro? Ó. Vou pegar aqui. C. No prisma, a base era composta por quais figuras? No prisma, gente. Vamos lá, gente. No prisma, a base é composta por qual figura geométrica? Oi? Ninguém vai falar, gente? É um polígono, né? Isso, polígonos, certo? Agora, no cilindro, qual vai ser a diferença do cilindro para o prisma? A base é um círculo. Tá? Vou chamar aqui de O. Note que eu tenho a base é um círculo, tá? E esse círculo aqui tem um raio, tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima é o mesmo círculo, tá vendo? Certo, gente? Aí nós temos um círculo, lembrar aqui. Um círculo de centro O e raio R. Se eu prolongar esse raio aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de diâmetro, que é 2 vezes o raio. Lembra disso? Outra informação importante, né? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. E o comprimento da circunferência, o comprimento é o comprimento dessa linha aqui, tá vendo essa linha? Que contorna o círculo. Isso é chamado de comprimento da circunferência. A circunferência, se eu esticar, se eu pegar e cortar aqui e esticar essa linha, ele tem um comprimento, que é 2πr, tá? Então, só lembrando aí conceitos, né, na cabecinha aí sobre círculo, tá bom? Olha o topete do rapazinho aqui. Vamos lá, certo? Então, eu tenho aqui a base, deixa eu ver aqui, escrever. Eu tenho
a base do cilindro. Eu tenho aqui, tá, a altura, ou também chamado de geratriz, tá? Geratriz, tá? É bom já vocês familiarizarem com isso. Altura ou geratriz, chama H ou G. Vou preferir usar o G, tá? Certo? Que é aqui, ó. É a perpendicular aqui, ó. Essa aqui é a altura. Tá bom? São as duas informações que eu tenho. E essa base está num plano, né? Aqui está num plano, certo? Um plano π. Bom, então, como é que seria a área da base? Pô, professor, o senhor acabou de falar ali, professor, que a área do círculo é πr². Então, a área da base vai ser quem? Π vezes o raio ao quadrado. Área lateral. Note que a área lateral agora não são mais retângulos ou triângulos, né? Retângulos é no caso do prisma, e triângulos no caso das pirâmides, as faces laterais, né? Então, veja que aqui agora eu tenho um retângulo. Professor, aonde você está enxergando um retângulo aí, professor? Você já deve ter desenrolado, por exemplo, uma folha de papel naqueles papel toalha. Quando você desenrola a folha e estica ela, você tem um retângulo. Pode fazer esse teste em casa. Ou um pedacinho de papel higiênico lá, quando você desenrola, para você pegar lá aquela, e destaca ele, você vai ver que é um retângulo. Certo? É a mesma coisa aqui, ó. Eu venho aqui, corto aqui, certo? E estico o que compõe a lateral desse cilindro, desenrolo, né? Eu vou ter esse retângulo. Essa linha, que é o comprimento aqui, ó. Tá? Vou colocar umas letras só para vocês verem aqui. A, B, C e D. Os comprimentos AD e BC, que são iguais, tá? É o comprimento da circunferência aqui, ó. Certo? Então, ele é 2πr. 2πr. E CD e BA é a altura do cilindro, que eu vou chamar aqui de G, que é a geratriz. E a área lateral nada mais é do que a área desse retângulo. Então, a área lateral vai ser o quê? Comprimento vezes largura, vai ser 2πrg. Então, essa é a fórmula para a área lateral de um cilindro. Veja que no cilindro, ele nos dá fórmulas específicas, porque a base nunca muda, é um círculo, tá vendo? Diferente do prisma. O prisma, dependendo de cada base, né, vai ter uma área diferente. Tá? Bom, e área total. Também eu tenho uma forma específica. Eu tenho 2 vezes a área da base, porque eu tenho essa parte aqui de baixo, que é um círculo, aqui em cima outro círculo, mais a área lateral. Então, eu tenho que a área total vai ser 2 vezes a área da base, que é πr², mais 2πrg. E a área total, colocando em evidência 2π, tá? 2πr, pode ficar aqui R mais G, se vocês quiserem, tá? 2πr vezes R fica 2πr², 2πr vezes G fica 2πrg, tá? E o volume é a área da base vezes a altura, que é o G, tá? Que é a geratriz. Então, o volume vai ser o quê? πr², certo? Vezes G. Tá? Ou seja, a área da base, que é um círculo, vezes a altura. E aí, vejamos um exemplo aqui, para vocês enxergarem melhor aí. Considere uma lata. Estão tão quietinhos hoje, gente. Nossa. Eu estou falando aí. Uma dúvida. É que o assunto é fácil, né?
Bom, tem uma lata, tá? Que é um cilindro equilátero. Alguém sabe me dizer o que é um cilindro equilátero? Alguém que leu aí alguma coisa essa semana? O que é um cilindro equilátero? Seria quando esse retângulo que estica, que é o corpo do cilindro, é quadrado? Não, não. Quem falou é o Eduardo ou Túlio? Eduardo. Não, Eduardo. Não esse retângulo aqui, não. É o retângulo quando você faz o corte aqui, ó. Se você cortar aqui, ó. Você cortou aqui, certo? Uhum. Você formou esse retângulo aqui, ó. Ah, sim, entendi. Entendeu? Sim, Então acontece, o diâmetro é igual à altura. Então o diâmetro do círculo que compõe a base é igual à altura, entendeu? sim, entendi. Então, Obrigado, professor. então eu tenho uma lata aqui, certo? Aí eu tenho que o diâmetro também vai ser 10 centímetros, que é igual a geratriz aqui, ó. Entendeu? Isso é um cilindro equilátero, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Tá? Eu tenho um cilindro, né? Aí a altura é igual ao diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Aqui, ó. Certo, gente? Beleza, ninguém fala nada, né? Só o Eduardo, o Túlio aí participando, né? Quem sabe até falar desse ponto, todo mundo participa. Então, a área da base é simples, é π, o raio ao quadrado, o raio é metade do diâmetro, então vai ser 5, né? 5 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 25 π centímetros quadrados. Não esqueça do π, tá? Só substitua se ele te der o valor do π, tá, gente? Ah, π igual a 3, π igual a 3,14. Se não der, você deixa como π. E outra dica, tá no vestibular, tá numa prova do Enem, não substitua o valor de π, não substitua o valor de raiz no início, só no final, para não ficar trabalhando com continha envolvendo vírgula, tá? A não ser que você ache mais fácil, né? Mas eu acho melhor trabalhar com a álgebra. A área lateral vai ser quem? Vai ser 2π vezes o raio, que é 5, vezes o g, que é a geratriz, que é 10. Tá? Então, a área lateral vai ser 100 π centímetros quadrados. A área total vai ser 2 vezes a área da base, né? Então, vai ser 50 π, mais a área lateral, que é 100 π. Então, a área total vai ser 150 π centímetros quadrados, tá? E o volume vai ser quem? A área da base vezes a altura. A área da base é 25 π, a altura é 10. Isso aqui vai nos dar que o volume é 250 π centímetros cúbicos, tá? Então, um exemplo bem simples aí, tá? Eu usei mais para vocês verem aqui o que é um cilindro equilátero, tá? Certinho, gente? Alguma dúvida aí sobre cilindro? Não. Não, né? Tranquilo. Então vamos lá para cone. Aqui fica mais interessante agora. Umas coisas legais aqui para a gente tentar fazer o desenho aqui. Então, caramba. Só construindo aqui o cone para vocês enxergar algumas coisas aqui, tá?
Bom, então vamos lá. Tem aqui um vértice, tá? Esse cone é um cone reto, tá? A altura aqui, que é o V, vou chamar aqui de O de novo, tá? O VO é a altura, tá? Então, H é a altura, tá? Que é o VO, segmento VO, que é o H, é a altura, tá bom? Aí eu tenho aqui eu tenho a base, tá? Essa base, ela também, de novo, ela tem um raio, tá? Um raio R, tá bom? E essa linha em azul aqui é a geratriz, tá? Note que tem várias, tá, gente? Ó, aqui tem várias geratrizes, né? Tá? É o que com essas linhas da face aí, tá bom? Essa linha azul aqui, tá bom? É a geratriz. Então, aqui, isso aqui é... Vou escrever aqui, é melhor. Então, G é a geratriz. E R é o raio. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, a área da base, é a mesma do cilindro. Né? Eu tenho que a área da base vai ser πr ao quadrado, que é a área de um círculo. Tá? Agora, e a área lateral? Né? A área lateral. A área lateral, você tem que pensar de novo, parecido com a ideia de cilindro. É você pegar e cortar. Lembra o chapéuzinho de festa? De aniversário? O chapéuzinho de festa de aniversário, quando você compra ele vem assim, ó. Ele vem dessa forma aqui, ó. Certo? Na verdade, tem aqui o vértice, tá? Vou chamar aqui de um ponto A e aqui um ponto B, tá? Então, o que acontece? Pensa que aqui, ó, aqui é o ponto A, congruente ao ponto B, tá? Aqui nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Aí aqui eu rompi, tá? Cortei. E aí abri o chapéuzinho. Então, é o encontro de A com B aqui, tá? Eu abri o chapéuzinho. Então, esse comprimento AB aqui é o comprimento da circunferência da base, que é 2π vezes o raio, 2πr, certo? Aqui eu tenho a geratriz, ó, que é esse que está em azul. Consegue enxergar isso, gente? Ó. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho a geratriz, ó. Certo? Falam certo aí, gente. Meu Deus. Certo. Aí... Certo. Aí é o seguinte, ó. Não sei se vocês lembram de setor. Isso aqui é um setor. Tá? Isso aqui é um setor de um círculo. Por quê? Olha só. Olha que interessante, ó. Meu círculo não tá bonito não, tá? Isso aqui é um círculo. Ó. Um círculo com qual raio? Isso aqui. Qual é o raio desse círculo? V é o centro. Qual é o raio desse círculo, gente? G. G, perfeito. Perfeito. Então, G. Tá? O raio da base do cone é R. Rzinho, certo? O raio desse círculo maiorzão aqui é G. Então, para mim obter a área desse setor, que é a lateral, eu só vou comparar aí, quer ver? E vou construir uma fórmula, quer ver? Interessante. Vai ficar assim, ó. Vou pegar o arco, tá? E vou pegar a área correspondente. Então, se eu pegar o círculo aqui, de raio G, né? Que é 2πg, então o comprimento desse círculo aqui de raio G é 2πg. E a área dele é quem? É πg ao quadrado, que é o raio G. Se eu pegar o arco 2πr, que é esse pedaço, que é essa parte, eu tenho a área lateral. Note que, se eu estou diminuindo o arco, a área, consequentemente, vai diminuir. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho 2πg dividido por 2πr, que vai ficar igual a πg ao quadrado, sobre
área lateral. Aí, simplificando aqui as coisas aqui, a gente vai ficar área lateral, π RG. Essa é a área lateral de um cone. Para quem não entendeu isso aqui, ó, 2π dividido por 2π fica G sobre R, tá vendo? E aqui fica π G ao quadrado sobre a área lateral, certo? E aí você tem que a área lateral passa multiplicando, o G passa dividindo, o R passa multiplicando, vai ficar assim, ó, R vezes π G ao quadrado por G. G ao quadrado por G fica G, certo? Só troquei de posição aqui o fator Rπ, ficou πRG, tá? Então daqui vem para cá, tá bom? Só explicando aí. Então essa é a fórmula, tá? Vocês não precisam fazer toda essa conta aqui não. Só se vocês esquecerem da fórmula, tá? Mas a fórmula da área lateral de um cone é πRG, certo? A área total não vai ser duas vezes a área da base, porque eu só tenho um círculo, então vai ser a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser a área da base, que é π R ao quadrado, mais π RG. Tá? Se quer colocar em evidência aqui o πr, dá para colocar, tá? E o volume, tá? O volume também vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Que vai ficar, você pegar 1/3, a área da base é π R ao quadrado vezes a altura. Então, essa é a fórmula. Tá? É a mesma relação do prisma com a pirâmide, é a mesma relação do cilindro com o cone, tá? Se eu pegar um cone e um cilindro de mesma base e mesma altura, o volume do cone vai ser, né, se eu pegar aqui, vou tentar mostrar para vocês, se eu pegar um cilindro de mesma base, mesma altura, o cone, aqui no caso o cone de mesma base, mesma altura também, vai ter 1/3 do volume do cilindro. Tá? Tudo bem, tá aí, né? Vou fazer um exemplo para a gente finalizar. Vamos lá. Um cone circular reto tem raio da base medindo 6 centímetros e altura de 8 centímetros. Tá? Então, acontece, a gente tem um cone, né? Tá? A altura dele, altura de 8 centímetros, e o raio da base é 6 centímetros, certo? Ah, uma coisa importante, ó. Se você pegar o raio da base, né? Ó, presta atenção, se você pegar o raio, a altura e a geratriz, você forma um triângulo retângulo aqui, ó. Esqueci de falar. Ó. Você pegar aqui a geratriz, o raio da base e a altura. Você tem um triângulo retângulo aqui, certo? Que aí você tem que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais
altura ao quadrado. Isso aqui também é importante, tá? Porque às vezes ele não vai te dar a giratriz, aí você tem que encontrar usando a altura e o raio, como é o caso aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem o raio e a altura. Então, nós temos que a giratriz vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 100, né? E aí, raiz quadrada de 100 é 10 centímetros. Então, eu tenho que a giratriz é igual a 10. Aí, nós conseguimos calcular todo o restante. Eu tenho que a área da base vai ser πr ao quadrado. Então, π vezes 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 π centímetros quadrados. A área lateral vai ser πrg, π vezes o raio, vezes a giratriz, que é 10. Então, a área lateral vai ser 60 π centímetros quadrados. A área total vai ser a soma das duas, vai ficar 36 π mais 60 π. Isso aqui vai nos dar que a área total vai ficar 96 π centímetros quadrados. Tá? E o volume é 1/3 da área da base, que é 36 π, vezes a altura, que é 8, né? 1/3 de 36 é 12, 12 vezes 8 dá 96 π centímetros cúbicos, tá? Não confunda aqui, que é centímetros quadrados, que é a área, que é centímetros cúbicos. Deu igual, né? Mas não é a mesma medida, tá? Aqui é cúbicos, que é quadrado. E é isso, gente. Entendeu? Isso foi preparado para hoje. Tá? É isso, então. Um abraço. Tá? Obrigado, David. Tá? Então vamos lá e se cuidem. Tá bom? Forte abraço.